Olha, eu desde pequena sempre gostei muito de biologia, sempre colecionei insetos e colecionava pedras, sempre e fui estimulada. Eu ganhei um microscópio pequeno ainda do meu pai, um microscópio pequeno. E aí eu olhava casca de cebola, asa de borboleta. Então, assim, para mim foi muito natural eu ter essa escolha, entendeu? Para trabalhar na área de saúde. Então, como eu falei, meu pai acho que percebeu e ele me ajudava, meu avô também me ajudava a trazer pedras quando ele viajava para minha coleção, entendeu? Então, eu gostei sempre muito dessa área de ciências, né? Eu acho que o mais importante eles ensinaram para mim e para os meus irmãos, que todas as pessoas são iguais. Todo mundo tem direito a uma vida plena, a uma vida de qualidade e que a gente deve tratar todo mundo igual. Todo mundo tem direito a ser feliz. Bom, quando eu estava no ensino médio, né? Eu tinha que fazer uma escolha, né? Já tinha pensado no vestibular e aí eu achei que fazer medicina, como eu gostava muito de ciências, seria uma forma de eu trabalhar entendendo melhor os processos de saúde e doença. Eu queria ser microbiologista. Aí eu fiz achando que a medicina ia me dar bastante chance de eu entender esse papel e o papel dos micróbios, dos agentes infecciosos no aparecimento de doenças. Foi assim que eu comecei. Não, eu acho que ainda no ensino médio eu fiz o professor, né, de ciências, na época de biologia, levou a gente para conhecer a Fiocruz. E eu fiquei muito impressionada com os laboratórios, com a parasitologia, com a microbiologia. Eu achei muito interessante o trabalho de pesquisa, a biblioteca, o castelo. Então aquilo me marcou. Então a Fiocruz, para mim, no Rio, acabou sendo uma referência. Bom, me ensinou que é tão importante a gente saber que prevenir é melhor do que remediar. E mesmo para quem não consegue prevenir, depois que você tem um diagnóstico, tem alguma coisa, você pode fazer muito para que todas as pessoas tenham acesso igual ao melhor tratamento, ao melhor diagnóstico e com isso ter uma chance muito grande de ficar curado. E mesmo para aquelas pessoas que não conseguem ficar curadas, a medicina hoje tem muitas oportunidades. O que a gente deve sempre lembrar é que essas oportunidades devem chegar para todos. Essa geração é bem diferente da minha geração, é bem diferente porque vive um contexto muito, muito próprio, muito, eu diria que num mundo de muita transformação, de muita condições onde você vê que há muitos conflitos, né? E isso muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Esses jovens passam por um excesso de informação e muita pressão de querer ser o melhor, querer estar disputando. E isso, de uma certa forma, perde um pouco o que era, por exemplo, na minha geração, a necessidade da gente entender que, para a gente se dar bem na vida, todos têm que se dar bem. O individualismo acho que é uma coisa marcante, mas não é culpa do jovem, é culpa da sociedade que a gente vive, que a cada vez mais estimula isso. Então, acho que o esforço, como educadores, né, como nós que estamos na universidade, é buscar espaços comuns, lutas comuns e possibilidades que as pessoas entendam que a gente só consegue avançar se a gente consegue fazer isso de forma coletiva. Olha, eu acho que a gente, quando se propõe alguma coisa, investe em alguma coisa, a gente sempre quer fazer o melhor. E é sempre possível a gente achar que a gente poderia fazer melhor. Então, assim, aprender com os erros é tão importante quanto acertar com os acertos. Então, eu acho que essa sensação de que a gente podia fazer melhor, a gente vai continuar tendo, mas a gente pode passar, inclusive, esta sensação para as pessoas que vão incorporar, né, o que foi começado. Então, a gente não sai do zero. A gente não inventa nada, a gente simplesmente dá sequência, com uma visão de passado, mas também com muita perspectiva de futuro. Então, eu acho que sempre avaliar o que a gente fez e querer cada vez fazer melhor e transmitir para as outras pessoas, isso é fundamental. Eu acho que eu sempre quis fazer muito, eu sempre me joguei muito de cabeça nas coisas que eu faço, mas eu sempre apostei nisso, que na realidade os saltos, os ganhos, tudo que a gente pode fazer de forma melhor, depende da gente conseguir ter o apoio de quem está trabalhando com a gente, ter o apoio de uma equipe, acreditar nas pessoas e fazer aquilo com muita
com muito sentimento de verdade, entendeu? Se a gente consegue fazer porque a gente está bem, porque a gente quer achar que esse trabalho é um trabalho que realmente é o que nós gostaríamos de fazer, a gente vai conseguir avançar. Eu acho que uma coisa alimenta a outra, né? Ser pesquisadora significa a gente estar sempre buscando alguma coisa nova, querendo entender, querendo compreender as causas. No meu caso, eu sou epidemiologista, então eu quero entender, sempre quis buscar por que isso acontece, qual é a associação entre uma coisa e outra, o que a gente pode estar avaliando que vai, como eu trabalho com saúde, né, que vai melhorar a condição de saúde das pessoas. Isso, na realidade, a gente pode levar para o que a gente faz na gestão, o que a gente faz no planejamento. A minha pesquisa sempre foi uma pesquisa muito engajada, nesse sentido, entendeu? Sempre muito conectada com o que é possível a gente avançar dentro daquilo que a gente está trazendo hoje como a perspectiva que a ciência nos dá. Então, uma coisa é muito ligada à outra. Eu sempre trabalhei nos dois lados, como sanitarista, como professora, como pesquisadora, como gestora. Essas coisas se confundem para mim, mas eu acho que uma alimenta a outra. O fato da gente conseguir, aqui na universidade, ganhar uma eleição num contexto de muita dificuldade me marcou bastante. Ganhar a eleição para a reitoria com propostas objetivas, com muito apoio de docentes, de estudantes, sobretudo, né? Apoio de técnicos também, mas eu acho que a gente conseguia, naquele momento, o momento que o Brasil estava saindo de uma situação muito difícil, como a pandemia, um governo muito complicado, e a gente conseguiu trazer um projeto de universidade, que é uma universidade que converse com o coletivo, que pense em melhores condições de formação, de cursos, mas também que pense o que nós fazemos para ajudar o crescimento, o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que isso é um desafio. Eu acho que isso marcou bastante para mim. Eu acho que vem da minha trajetória, entendeu? Vem desde criança, o incentivo que eu tive, como eu falei, da minha família, mas também veio de eu ter tido oportunidades. A vida é isso, né? A gente busca, a gente consegue oportunidades e alguns encontros muito felizes. Eu sempre tive muita, eu diria, sorte de trabalhar com pessoas muito legais. E o fato de eu conhecer pessoas muito legais, de ter tido alunos muito legais, de ter tido colegas muito legais, me mostra que, assim, poxa, isso é uma coisa que eu preciso valorizar. A gente vai buscando caminhos e esses caminhos a gente vai enriquecendo eles com a contribuição dessas pessoas que são fundamentais. Olha, eu fiz medicina aqui, né? No século passado ainda. Fiz medicina nessa universidade, me orgulho muito disso. Eu quis entrar na universidade. Foi a universidade que eu escolhi para fazer medicina. Eu diria assim que, apesar de algumas opções que eu poderia ter melhorado, ter modificado, eu faria novamente medicina, escolheria novamente ser sanitarista, ser epidemiologista. Olha, valeu a pena estudar e valeu muito a pena trabalhar. É o trabalho que dignifica a gente e é o trabalho que mostra para a gente que esse mundo pode ser melhor.